Shabbat Shalom, boa tarde. Estamos no dia 6 do mês Ave, 5.784, a contar da criação. É o dia 10 de agosto de 2024 da nossa Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e os ensinamentos. Nós estamos na primeira paraxá do quinto livro. O quinto livro da Torá é Devarim, Deuteronômio, que significa palavras, a tradução correta. E é mais conhecido, né, entre as nações e no meio religioso em geral, como Deuteronômio, né? E Devarim é o nome da primeira porção do quinto livro, que é nossa reta final, né, dos estudos da Torá, com referência ao ano 5.784. Então, nós estamos aí no sétimo dia da semana, o sagrado dia do Shabat, e esse Shabat ele é conhecido como Shabat Hazon, né, o Shabat da visão. Hoje nós vamos ter aí, né, uma palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, falando conosco a respeito sobre Deus só ama, né, com referência aos queixumes, né, do povo judeu que falaram nas suas tendas realmente contra Deus, né? Nós vamos ver essa questão. Isso nos leva ao caminho da redenção, bem como também temos aí a questão em si da a antecipação do futuro, os dias de Mashiach, a redenção final, que é os dias messiânicos, né? E como que nós podemos aí agir no sentido de abreviar esse tempo, né? E é importante que nós estejamos realmente em unidade, né, para alcançarmos os objetivos e cumprirmos a nossa missão que o Eterno determinou, né, ou pré-estabeleceu para cada um de nós. Essencialmente, nós estamos de fato na nossa tarefa suprema, que é transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Então, nós não podemos perder o nosso foco em hipótese alguma, ok? E dentro desse aspecto aí não restam dúvidas de que nós precisamos de um certo autossacrifício para podermos alcançar essa graça bendita aí. Hoje é o Shabat que antecede Shabiav, o 9º dia de Av. Ao pôr do sol da segunda-feira até o pôr do sol da terça-feira, nós estaremos em Tisha B'Av, o 9º dia de Av, que essa é a data em que as maiores tragédias aconteceram para com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, né? Então, dentro desse aspecto aí, nós vamos ter algumas reflexões amanhã, né, no nosso horário à tarde com a Torá, às 14 horas. Então amanhã, o primeiro dia da semana, nós estaremos trazendo aqui reflexões com referência Tisha B'Av. Na terça-feira, que é o nosso dia à tarde com a Torá, né, que nós estamos no ciclo terça, quinta e sábado, né, à tarde com a Torá, e excepcionalmente fora desses dias nós vamos entrando com aquilo que for necessário à medida da necessidade. No caso específico, né, amanhã, primeiro dia da semana, vamos falar sobre Tisha B'Av. Então a nossa conversa amanhã será sobre Tisha B'Av, o 9º dia de Av e as suas catástrofes. Na terça-feira, como em Tisha B'Av, o estudo da Torá não é autorizado, não é permitido, né? Com exceção do livro de Jó, o livro de Errá, que é o livro das lamentações atribuído ao profeta Jeremias, né? Então, nós estaremos na terça-feira falando algumas passagens nesses dois livros, mas nós estaremos falando mais sobre a questão da destruição do primeiro templo, ok? Então, aliás,
na terça-feira nós estaremos falando sobre a destruição do segundo templo, na terça-feira. Amanhã, domingo, vamos falar sobre Tisha B'Av e a destruição do primeiro templo, né? Então faremos uma síntese, né, da melhor forma possível sobre o Tisha B'Av e a destruição do primeiro templo. E na terça-feira nós estaremos falando sobre a destruição do segundo templo, né, aquilo que concerne a destruição do segundo templo, e nós estaremos então comentando alguma coisa sobre o livro de Jó e de Reha, Lamentações, ok? Antes de nós darmos continuidade, um Lehai, Lehai, por assim dizer, com o cafezinho da Edna, ok? Então aqui, ó, o cafezinho da Edna, né? De Machado, aí no sul tá muito frio, aqui também tá, mas não igual aí. Mas ó, o cafezinho da Edna vai que é uma beleza. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nihya b'divaro. Então aí aos amados, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ali o Lindolfo e o pessoal de Joinville, por exemplo, né? O pessoal do Paraná, né? Quando passarem por aqui, as portas estão abertas para tomar um cafezinho da Dona Edna aqui, tá bom? Baruch Hashem. Tá muito frio aí no sul, provavelmente, né? A região sul. O frio chegou aqui na região sudeste, vai subindo aí centro-oeste para o norte. Misericórdia. Mas amém, Baruch Hashem. Amados, nós estamos no mês de Av, né? E a tribo do mês de Av é a tribo de Shimon. A tribo de Shimon vem da palavra ouvir, porque tem exatamente conexão Shimon-Shema, né? Escuta, ó Israel, ouve, ó Israel, né? Então, Shimon tem a conexão com a questão de ouvir ou escutar. O pecado dos espiões no dia 9 de Av resultou neles falando mal da terra de Israel e o povo aceitando, o povo ouviu. Ou seja, os 10 espias falaram mal da terra prometida e o povo ouviu, Shema, né? Escuta, ó Israel, ouve, ó Israel. Então, dentro desse aspecto aqui, o povo ouviu o quê? A maledicência dos 10 espias. Então, assim, a retificação geral do mês de Av é exatamente a retificação da audição, né? Então, esse mês Av que tem a conexão com a tribo de Shimon. Shimon, o nome tem conexão com Shema, né? Ouvir, escutar, e o povo escutou, o povo ouviu, né? O relatório dos 10 espias que falaram mal da terra prometida, e com isso, obviamente, eles deram ouvidos à maledicência. E assim, então, o mês Av é retificação, corrigir, o ouvir. Então, por isso, você não pode ouvir qualquer coisa. Você não pode ouvir principalmente maledicência, certo? Então, vejam bem, esta semana aí, por exemplo, nessas últimas 2 semanas, um vídeo que percorreu as mídias sociais, né, sobre a questão do início de novas religiões, que é proibido, né? Então fala, lá no judaísmo, um grupo de pessoas não gostou, né, saiu, aí fez uma outra religião. Depois tivemos aí o próprio o imperador Constantino estabelecendo o cristianismo. Aí dentro do próprio cristianismo, um grupo lá não gostou de tal coisa, saiu, montou um outro segmento religioso. E assim sucessivamente até os dias atuais. Então até os dias atuais são exatamente assim. As pessoas estão num convívio de uma comunidade, alguém de má fé vem com uma maledicência, fala o que não deve, tem aqueles receptores, né, de audição que dão ouvidos à maledicência, e aí faz o quê?
reúne aquele bloquinho, né? O bloquinho de carnaval, da carnalidade, né? Porque perde a visão espiritual, entra na carnalidade. Então é o grupo do carnaval, o carnaval religioso, né? E aí faz o quê? Faz o grupinho e fala, bom, aqui não tá bom para nós, tem algumas coisas que a gente não gosta, vamos sair fora daqui e vamos fazer um outro grupo. Aí faz um novo bloco, né? Um novo bloco religioso e continua na carnalidade. E aí vão criando religiões e religiões e religiões, o que é proibido, né? É criar religiões, e aí faz essas coisas todas aí. Mas tudo por causa do quê? Exatamente por causa da maledicência, né? Alguém de má fé fala algumas coisas que não convém, levanta falsos testemunhos no meio daquela comunidade, encontra ouvidos receptores à audição, né? E aí faz o quê? Dá ouvidos à maledicência, forma o bloquinho, né? O bloquinho dos descontentes, né? E forma o bloquinho de carnaval e sai para fazer o quê? Carnalidade. Vai fazer o quê? Idolatria, porque toda carnalidade é seguido de idolatria, entendeu? E aí o povo, aconteceu a mesma coisa nos dias dos 10 espias. Ouviram a maledicência, caíram da sua espiritualidade, entraram na carnalidade, e aí logo foi o próximo passo do quê? Para a idolatria. Então, a história se repete. A história se repete. Por isso, Moshe, né, quando aconteceu o pecado do bezerro de ouro, ele simplesmente disse ao povo, ó, quem é realmente por Hashem, que se coloque do meu lado. E os que se colocaram do lado de Moshe eram aqueles que estavam do lado da espiritualidade, baseado e alicerçado na própria Torá. E os que não estavam ao lado de Moshe são os dos contra, que estão na carnalidade, né, gostam de maledicência e acabam caindo exatamente no quê? Na idolatria. Né? Então pega lá um personagem do meio deles, né, e idolatra aquele personagem como este sim é o nosso líder, né? Como Korah queria derrubar Moshe e Aharon, né, da sua posição de liderança, escolhido por Hashem, né? Então aí esse grupinho, esse bloco de carnaval, eles pegam e faz o quê? Escolhe exatamente lá um novo líder para eles. Esse é o nosso líder, esse sim é bom, né? Esse é perfeito, né? Até Deus perde para o novo líder deles, né? Então assim sucessivamente, né? Então a história se repete, amados. É aqueles que estão cada vez mais na espiritualidade, são aqueles que são imperfeitos, reconhecem as suas imperfeições, mas não perdem a humildade para estar na presença divina, buscando socorro na presença divina, sempre para poder fazer aquilo que é de melhor para Hashem, né? Então é aquele detalhe, você está procurando um líder perfeito na atual conjectura, né? Você está a fim de casar com o líder? Não, né? Você quer seguir, ótimo. Então, não podemos esquecer que nós somos imperfeitos, né? Perfeito é só Hashem, né? E Mashiach, aquele que há de se revelar nos dias da redenção final, que será também aquele homem quase perfeito. Por quê, né? Porque perfeito é só Deus, entendeu? Nós não podemos perder essa visão. Perfeito é só Deus. Então, Mashiach, ele estará quase perfeito. Moshe, que era Moshe, ele foi quase perfeito. Entendeu? Então, se Moshe foi quase perfeito, né? Então, nós temos aí exatamente o quê? Que nós só temos que buscar aquele que é perfeito, Hashem. Né? E seguirmos as suas orientações através da Torá e através do quê? Das lideranças que foram colocados para nós, os nossos rabinos, entendeu? Então, por isso que é importante. Então, monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica é algo muito sério, real e verdadeiro para ser seguido. Agora, aquele detalhe, né? As pessoas criam para si, entre aspas, né, segmentos religiosos sem uma orientação rabínica,
sempre estão no caminho tortuoso, pantanoso, de areia movediça. Então, por isso, o mês de Ave é o mês da tribo de Shimon, conexão com Shema, escutar, ouvir, né? Retificar a nossa audição. Então, no linguajar chulo, você precisa entender o seguinte e falar para as pessoas que chegam para você e falam sobre questões de maledicência. Fulano, o meu ouvido não é pinico. O meu ouvido, Deus me deu uma audição para ouvir a sua palavra e aqueles que estão no caminho do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, por isso, meu filho, fulano, beltrano e cicrano, a porta é a serventia da casa. Se você não quer retificar, corrigir a sua palavra, a sua maledicência, então o negócio é o seguinte: o meu ouvido, que não é pinico, não está aqui para ficar te ouvindo. A porta é a serventia da casa. Bye, bye. Entendeu? Então, essa é a questão. E o mês de Ave é para isso. É para retificarmos realmente a nossa audição. Ok? Por isso, num certo sentido, Moshe, que é da tribo de Levi, era mais proximamente relacionado em espírito, né, de forma espiritual, a Shimon, que é a qualquer outra tribo. Shimon e Levi, os irmãos, né, conforme consta lá em Bereshit 49, disse o nosso patriarca Yaakov, ao abençoar os seus filhos. Os dois juntos, Shimon, liderando seu irmão mais jovem, Levi, vingou-se pelo estupro de sua irmã Diná e destruiu toda a cidade de Shechem, né? Na Kabbalah aprendemos que a alma de Moshe era também a de Rabi Shimon Bar Yochai, ele que mais que qualquer outro dos sábios revelou a dimensão interior da Torá de Moshe no sagrado Zohar, né? Então aqui nós temos duas questões para focarmos, né? Shimon e Levi, né? Shimon, ele liderou Levi, que é o irmão mais novo, justamente para vingar o estupro da sua irmã Diná, e só os dois destruíram uma cidade inteira, né? Milhares de homens envolvidos com toda essa questão negativa do príncipe de Shechem, né? Que sequestrou e estuprou Diná. E como os homens da cidade se calaram diante do pecado do seu príncipe, né? Porque mesmo o povo não sendo do povo escolhido, mas as nações sempre tiveram uma questão de ética e moral. E o estupro sempre foi algo abominável para as nações, para os povos. Então aquilo que o príncipe de Shechem fez foi realmente abominável. Só que ele era o príncipe e os homens da cidade se calaram. O próprio pai de Shechem se calou. O próprio pai do príncipe de Shechem se calou. Então, por isso, Shimon e Levi, eles simplesmente executaram aqueles homens, né, a partir do próprio príncipe e o seu pai, etc. e tal. Ok? Então, justamente porque os dois juntos, né, eles estão aí para vingar o estupro da Diná. Então era necessário que eles realmente fossem separados para que realmente não viesse uma vingança sempre dentro desse estilo, né? No campo físico, no campo material. Então Levi foi para a tribo sacerdotal, né? E então foi separado de Shimon, né? A tribo de Shimon, ela está conectado dentro de Zimri, né, que pecou na praça pública. Então a tribo de Shimon é muito conectada com a carnalidade, o sangue à flor da pele, né? E Levi, pelo contrário, ele se arrependeu rapidamente com a exortação do seu pai
e dentro desse aspecto foi separado também para ser a tribo sacerdotal. E na própria Kabbalah, né, aqui já nos traz outra dimensão, que a alma de Moshe era também a alma do Rabi Shimon Bar Yochai, tendo em vista que ele trouxe revelações da dimensão interior da Torá de Moshe, que só Moshe aprendeu a dimensão interior da Torá no Monte Sinai, e o Rabi Shimon Bar Yochai, né, segundo os mestres na Kabbalah, né, ele tinha a alma de Moshe, por isso que ele trouxe as revelações profundas da Torá. E aquilo que ainda não está revelado e que ainda não será revelado, Mashiach trará todas as revelações das dimensões íntimas, interiores, profundas e elevadíssimas da Torá nos dias de Mashiach, ok? Porque todo o povo judeu e todas as nações se ocuparão principalmente em estudar a Torá. E aí, então, haverá um conhecimento elevadíssimo da Torá, das suas dimensões interiores. Então, a degeneração do poder de Shimon leva à destruição do templo. A retificação e elevação daquele mesmo poder provoca a eterna reconstrução do templo, né? Então mostra para nós a questão de Shimon, né? O descer para elevar-se, né? É que nem quando quem pratica natação ou já praticou, então o que acontece? Então ele mergulha, né, na piscina, no rio, seja o que for, né? Ele mergulha, ele submerge completamente o seu corpo e depois ele desce às profundezas das águas. E aí daqui a pouco ele sobe, sai à superfície, respira um novo ar, uma nova aspiração, né? Então é o fôlego de vida se renovando. Então é exatamente isso daí que traz para nós a Torá. A Torá é água viva. E quanto mais nós nos penetramos na Torá, né, então nós vamos descer, né, do nosso eu, não é que a Torá é descida, é descer do nosso eu para podermos submergir nas águas da Torá, para podermos ser elevados espiritualmente, né, em novas dimensões do conhecimento, do entendimento, da sabedoria da Torá. Ok? Então é nesse sentido aí. Então a retificação de Shimon, né, a retificação dos pecados e iniquidades de Israel que levaram à destruição do templo no mês de Av, o mês de Shimon, deu-se pelo seu apego ao atributo mais essencial de Moshe, a humildade. A palavra avon, né, pecado, permuta-se para agrafar a nave. Então, quando fala avon, né, A-V-O-N, avon, né? Então, quando mexe, né, na sua grafia, né, então ela vai para a nave. E aí vem exatamente a tradução que é humilde, traz exatamente um termo singular pelo qual a Torá louva Moshe, né, como nós vimos lá em Números, capítulo 12, verso 3. E o homem Moshe era muito humilde, a nave, mais do que qualquer outro homem na face da terra. Então o nome Shimon se transforma no mês de Av, de existe iniquidade, Sham, Avon, existe iniquidade. Então é transformado para existe humildade, ou seja, Sham, a nave, ou seja, existe, né, humildade, existe o humilde também. Então a habilidade de Shimon de assim metamorfosear-se depende de seu senso interior da audição. Moshe se dirige a Israel com a declaração mais abrangente da Torá, que é exatamente Devarim, capítulo 6, verso 4. Shema, Israel. Escuta, ó Israel. Ouve, ó Israel.
né? O Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Então Moshe fala a Israel por meio da alma raiz de Shimon, né? A audição interior, derer, que se fala em Yiddish, né? Audição interior, derer, vem com o profundo senso de humildade na alma. Então, é necessário nessa retificação da audição exatamente a nave, humildade, né? Ser humilde, né? Por quê? Porque nós precisamos, amados, né? Muitas vezes, né? Vamos falar assim numa linguagem simples que todo mundo entende, né? Todos entendem, melhor dizendo. Nós temos cara de pau para falar e às vezes fazer certas coisas que, se a gente fosse pensar direito, não faríamos. Então, muitas vezes nós temos a cara de pau de fazer certas coisas que não deveríamos fazer. Então, na realidade, dentro desse aspecto aqui, nós precisamos ter, no bom sentido, uma ótima cara de pau. Por isso que a gente sempre fala aqui, olhe-se no espelho. Então, nós precisamos ter a cara de pau, né? Para que nós possamos realmente olhar no espelho e falar, ô fulano, ou ô fulana, vamos mudar esse negócio. Você ainda está ouvindo o que não deveria ouvir. Você ainda está prestando atenção em ouvir aquilo que é proibido. Seja humilde, reconheça que você está errado e retifique esse ouvir. E se aprofunda cada vez mais dentro da nossa realidade de sermos servos autênticos de Hashem, ok? Então é isso que nós precisamos aí, tá bom? De Machado, Hanavi, né, fala o profeta, né? A tradução correta é o profeta, Hanavi, né? Então aí está se referindo, né, ao profeta, né, Hanavi, que é o profeta mais identificado dentro desses termos aí, o profeta Eliahu, ok? Então por isso, aqui, Hanan, então a habilidade de Shimon é a metamorfose, né? É o transformar, né? Realmente, de Sham Avon existe iniquidade para Sham a nave, né? Existe o humilde, né? Então, essa metamorfose é exatamente o senso interior de audição. E Yehudá, ele corresponde ao mês de Nissan e ao sentido da fala. Shimon corresponde ao mês de Av, né? E dentro desse aspecto está conectado com o sentido da audição. Então, Av é o mês a partir de Nissan, cuja letra é Rei, né? 5, né? Então, a letra Rei, né, de Nissan é 5. Então, os dois sentidos, falar e ouvir, são obviamente um par, né? A cara metade um do outro, né? De Nissan e de Av. Então, os dois sentidos, falar e ouvir, assim como no pecado do povo, ouvir, que significa aceitar, a maledicência falada pelos espiões, no pecado de 9 de Av. É o que precisa ser retificado, ou seja, corrigido. Assim concluímos que o poder do mês Av, né, o mês da aparente destruição, é para ouvir a mensagem falada pelo mês de Nissan, o mês da redenção, e integrar o primeiro e mais importante poder de Israel, que é a liderança na consciência do povo judeu. Então, essa retificação de ouvir do mês Av é para ouvir realmente o que diz o mês de Nissan, da tribo de Yehudá, que é o sentido da fala, né? Então, falar é ouvir o que diz, né, o mês de Nissan. O que o mês de Nissan diz é exatamente a questão da redenção, né? Então, por isso, é retificar o ouvir
para podermos falar, obviamente, sobre a redenção final nos dias de Mashiach. Então esse é o segredo da gravidez e nascimento, entre aspas, de Mashiach, né? Que é chamado de o líder quintessencial de Israel, a partir de de Av, o início de sua gravidez, até o dia 9, o seu nascimento. Ele então se une completamente com a consciência do povo no dia 15 de Av, né? Então, dentro dessa simbologia toda, né, do dia 1º ao dia 9 de Av, há o segredo da gravidez e o nascimento de Mashiach, né? E do dia 9 até o dia 15 de Av, né? Então completar a consciência realmente entre Mashiach e o povo judeu, né? Por quê? Porque essa união, essa unidade de Mashiach com o povo judeu é que através disto realmente sairá de Jerusalém a palavra da Torá, como diz o profeta, certo? Para as nações. Por quê? Porque o povo judeu fez a retificação do ouvir, o que diz o mês da redenção de Nissan. Então, com Mashiach, o povo judeu é redimido. Entram na redenção final, certo? Com Mashiach. Através daí é que sairá, então, a redenção para todos os povos, todas as nações. Ou seja, começa primeiro a colocar em ordem a casa, né? Como o nosso Rebbe Menachem Mendel fez. Colocou a casa em ordem, a casa judaica, depois do Holocausto, né? Devolveu ao povo judeu a alegria do judaísmo, e aí a casa estando em ordem, então ele disse, né? Agora é tempo de levar às nações, aos não-judeus, aos povos, o conhecimento da unidade e unicidade de Hashem, né? O monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, através das 7 leis de Noach, né? E então, hoje, né, o movimento Bnei Noach é bem conhecido em todos os 4 cantos do nosso planeta, ok? Então, né, essa mais uma completada, né, no mês de Nissan. Então, amados, como nós estamos no Shabbat Razon, né, o Shabbat da visão, né, em homenagem às palavras da leitura dos profetas, né, conhecidas como as 3 porções, né, as 3 semanas, né, as 3 porções de repreensão. Então, nesse Shabbat agora, hoje, o Shabbat Razon, o Shabbat da visão, segundo os nossos mestres, os nossos rabinos, a Hassidut, nos fala que é concedido uma visão do 3º templo, né? Então aqui, como já comentamos anteriormente, nesse Shabbat, todo o povo judeu tem o privilégio de poder ter uma visão do 3º templo, mesmo que os olhos físicos não veem o 3º templo, mas na realidade é exatamente os olhos espirituais, né? Os olhos de razão, né? Da visão, como diz o livro do profeta Isaías, lá no capítulo 1, esta é a visão, né, do profeta, certo? Então a visão, exatamente dentro desse aspecto sobre o 3º templo. Então, esta visão, a alma judia, ela vê essa visão, mesmo que na consciência, mesmo que nos olhos físicos não veem e não compreende, não entende isso, mas a alma judia vê a dimensão, né, a questão do 3º templo, né? E isso capacita realmente o libertar, né, a galut, o exílio do povo judeu,
para levá-los cada vez mais a Geulah, a redenção, né? Então, o fim do exílio, né, físico e espiritual entre as nações, para o seu retorno à terra prometida, né, para promover a redenção e a reconstrução ou a construção do terceiro templo, como queira, né, nos dias da redenção final com o justo e o verdadeiro Mashiach, entendeu? Então, é uma visão principalmente, né, dentro do aspecto realmente da visão judaica, ok? Então, por isso, não vai você querer dar uma aí de os espertalhões entre as religiões por aí afora, vai entre certos segmentos religiosos por aí afora, né? Ah, hoje eu vou me concentrar para ter uma visão do templo, né? Não entra nessas baboseiras não aí, né? Que não é assim as coisas, ok? Então é isso daí. Dito isto, né, nós temos aí a nossa questão dentro da nossa Parashá, né, Devarim. Então nós temos alguns aspectos aqui para podermos focar a nossa mensagem aqui para o dia de hoje e a conclusão da nossa primeira porção do quinto livro Devarim, ok? Então nós temos aí no versículo 27 do capítulo 1, onde diz assim: vocês falaram caluniosamente em suas tendas, vocês disseram, Deus nos tirou do Egito porque Ele nos odeia, Ele quer nos entregar nas mãos dos Emoritas e nos destruir, né? Então Moshe estava recordando aí realmente a questão de uma das rebeliões, né, do povo com referência aos incidentes dos espiões. Foi exatamente o péssimo relatório dos 10 espiões, e o povo, com a sua audição, escutou a maledicência, e depois eles foram para suas tendas e, de forma caluniosa, né, eles disseram, Deus nos odeia. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel fala assim: até chegar à redenção final, quando não haverá mais obstáculos impedindo a revelação da bondade de Deus, em algumas ocasiões, infelizmente, é uma realidade para nós, né, ainda vamos confundir as suas demonstrações de amor por nós, achando que são cruéis, né, na sua ação para conosco. Ou seja, muitas vezes nós não vemos a bondade de Deus, né? Aquilo que nos parece ruim, nós achamos, a semelhança do povo ali no deserto. Deus, ele não nos ama. Deus realmente, ele não tem o melhor para nós, porque nós não conseguimos ver a bondade de Deus através daquele teste, daquela prova, daquela adversidade que nós estamos passando. Então, por isso, o nosso Rebbe diz, até a redenção final, a bondade divina, ela ainda está encoberta em muitos aspectos da nossa vida. É difícil transpor realmente essa dimensão, e nós precisamos realmente procurar compreender essa realidade. Aquilo que nós achamos, né, aquilo que nós falamos, né, que é ruim, aquilo que nós realmente é desagradável para nós, então nós acabamos reclamando, murmurando, nós estamos como o povo judeu no deserto, a semelhança. Nós estamos dizendo, puxa vida, Deus me tirou do segmento religioso anterior, de uma vida ruim anterior, ou algo semelhante, e me trouxe para esse lugar que seria um lugar melhor, mas parece que depois que eu tomei essa decisão, as coisas ruins começaram a acontecer comigo. Parece que nada dá certo. Nós passamos por essas provas e testes, nós passamos por essas adversidades, nós passamos por essas angústias e aflições. Só que muitas vezes
ou a maior parte das vezes, na verdade, nós não compreendemos que realmente o que está acontecendo é para o nosso melhor, é para o nosso bem, para que nós possamos galgar, né, degrau a degrau, subida, não descida. Então nós não nos atemos a essa realidade, né, que Deus nos ama sempre, sempre Deus nos ama, né? Hoje em dia, isto é, até começar a era messiânica, é o nosso desafio nos manter plenamente conscientes de que Deus está a todo momento manifestando o seu amor por nós, mesmo quando às vezes parece ser o oposto. A consciência desse amor divino nos inspirará a atuar de forma recíproca, demonstrando também o nosso amor a Ele e nos esforçando em cumprir a sua vontade com o máximo da nossa capacidade. Isso, por sua vez, eliminará os últimos impedimentos restantes para que chegue logo a redenção final, né? Então, é aquela mesma coisa. Nós achamos muitas vezes, né, que Deus é obrigado a fazer o que eu quero. E aí é que está o problema. Porque 99,9% o que eu quero não é exatamente o que Deus quer. Não é exatamente a sua vontade. Por quê? Porque a partir do momento que nós temos esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento, na realidade é a nossa alma animal que está falando. Que eu quero que Deus faça o que eu quero. Ele é o Criador, nós somos as criaturas, diz o profeta. Pode, porventura, o caco de barro, né, dizer ao Criador, né, me faça assim, assim, assim e assim? O oleiro, ele faz o vaso do jeito que ele quer. E se aquele vaso, de repente, apresenta alguma deficiência, alguma coisa que vem deformar o vaso que ele está fazendo, o que o oleiro faz? Ele quebra o vaso e ele vai amassar o barro de novo para fazer um novo vaso. É assim que Deus trabalha conosco. Nós somos o barro. Lembra? Tu foste tirado da terra e para a terra hás de retornar. Entendeu? Então, ele é o oleiro, nós somos o barro, ok? Então, por isso, a nossa consciência, né, ela precisa cada vez mais focar. Deus me ama sempre. Ele sempre tem o melhor para mim, ok? Então, continuando nesse aspecto aí, né, a Moshe continua trazendo a exortação para o povo, né, para edificá-los, não para destruí-los, né, falando sobre a questão do caminho para a redenção. Então ele diz lá, né, nos versos do capítulo 1, verso 39, até o capítulo 2, verso 1, né, vocês se rebelaram contra a ordem de Deus e obstinadamente subiram a montanha, né? Ou seja, um grupo lá quis subir a montanha para guerrear, né? E aí Deus não tinha mais dado ordem para subir e guerrear. Então ele diz, vocês se rebelaram contra a ordem de Deus e obstinadamente subiram a montanha. Então esse grupo que subiu a montanha, né, havia se arrependido do pecado dos espiões, que foi logo na sequência do pecado dos espiões, certo? E agora queriam subir à terra prometida para tomar posse da terra prometida do jeito deles. Então, que mal havia nisso, se a ordem era para tomar posse da terra, não é verdade? Então, afinal de contas, consta na Torá que nada se interpõe no caminho do arrependimento, né? Nada se interpõe no caminho do arrependimento, certo? A resposta é que a terra de Israel somente podia ser conquistada graças à presença da arca, com as primeiras tábuas da lei e a liderança de Moshe.
O arrependimento podia apagar os pecados do povo, mas não era capaz de mudar o procedimento necessário para apropriarem-se da terra. Como esses indivíduos não estavam dispostos a submeter-se à liderança de Moshe e queriam conquistar a terra por sua própria conta, Deus rejeitou a sua iniciativa. Ou seja, mesmo com o arrependimento, na realidade eles não tiveram uma mudança de conduta. Então a techuvá, na realidade, ela não pode ser parcial. A verdadeira techuvá é um reconhecimento do erro, do pecado, da rebeldia e etc e tal. Mas o verdadeiro arrependimento, a verdadeira techuvá, ela não para nisso. Por quê? Porque literalmente techuvá é retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, mudança de vida, né? E mudança de estilo de pensamento, mudança de estilo de comportamento, mudança de ação, atitude. Então, o arrependimento deste grupo, ele foi apenas parcial. Não foi uma techuvá real e verdadeira, ok? Por quê? Porque eles rejeitaram a arca e a liderança de Moshe. E o que representa a arca e a liderança de Moshe? Nós vimos anteriormente. A arca representa o estudo da Torá. E Moshe representa as lideranças rabínicas dos dias atuais. Por isso que o monoteísmo com fundamento judaico é orientação rabínica. Ou seja, sem o estudo da Torá e sem a orientação rabínica, nós não entramos na redenção. Aí vamos agir à semelhança desse grupo que os inimigos vieram e acabaram com eles, eliminaram eles. Entendeu? Essa é a questão. Então, o caminho para a redenção, ela precisa seguir o plano divino, não o meu plano, muito menos o seu. É o plano divino que tem que ser seguido. E a arca, ela não pode ser apartada do povo, não somente do povo judeu, mas do povo monoteísta. E nos dias atuais, a arca é representada pelo estudo da Torá. Não há como entrar na redenção sem Moshe, que é representado exatamente pela liderança rabínica. No nosso caso específico, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, que é a liderança Beneinua Brasil. Entendeu? Então essa é a questão. Nós precisamos seguir o plano divino, ok? O mesmo vale para nós nos nossos dias. A Torá estabeleceu um procedimento preciso para a redenção messiânica, assim como para toda forma de redenção pessoal. Qualquer tentativa de saltar as etapas, ou seja, a arca e Moshe, já explicado, no processo da redenção, está destinada ao fracasso. Por isso que esses grupinhos de pessoas, por exemplo, né, que está numa comunidade, à semelhança dos 10 espiões, e começa a trazer ali dentro Lashon Hará, maledicência. Algumas pessoas, né, por ouvir, escutar a maledicência, acabam cedendo aos encantos da serpente. E aí faz o quê? Aí começa a colocar todo tipo de defeito dentro da comunidade. E aí faz um novo grupinho, e vai fazer um novo grupinho por aí, para dizer, ó, agora nós vamos tomar posse da terra, igual esse grupo aqui, que não queriam nem a arca e nem a liderança de Moshe. Não, agora nós vamos conquistar a terra. Nós não precisamos nem da arca e nem de Moshe. Nós não precisamos nem do estudo da Torá e nem de liderança rabínica. Nós vamos tomar posse da terra prometida. E aí eles criam uma nova religião, um novo grupo religioso, né? Vão exatamente pelo caminho da idolatria
E vai pecado chamando pecado, abismo chamando abismo. Estão enfadados ao fracasso, sem sombra de dúvidas. O fracasso é real. Mas aqueles que vêm para a nave, para o humilde, então ele está no caminho real e verdadeiro da redenção, porque está sendo retificado, está se corrigindo, ok? Então, qualquer tentativa de saltar as etapas da arca e de Moshe, né, o seu processo de redenção está realmente destinado ao fracasso. Acelerar a redenção, por outro lado, assim como obter sucesso em qualquer empreendimento, só é possível quando o nosso enfoque está de acordo com o plano divino, segundo a vontade de Hashem. Daí a importância de estudar a Torá, que é a nossa arca, e buscar orientação de estudiosos da Torá, devidamente qualificados, os nossos rabinos. E não qualquer professorzinho que se apresente por aí, porque hoje em dia está muito focado, né? Qualquer um é professorzinho, qualquer um é militante, e não realmente um morê, um professor, um estudioso da Torá que aprende para ensinar, e não para se vangloriar, entendeu? Então, são coisas que nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque a data de validade do mal está prestes a se findar a qualquer momento. Então, o mal está em desespero. Então, ele procura gente de todo tipo. Muitas vezes, parece aquela pessoa tão bondosa, tão mansa, mas vem com aquelas palavras mansas, mas na realidade são ciladas para um terreno pantanoso, um terreno de areia movediça, que vai levar para o abismo, para o fracasso. Então, cuidado com isso daí, ok? Lembre-se que nem tudo que brilha é luz e nem tudo que reluz é ouro, ok? Então, por isso, a importância de estudar a Torá e de buscar a orientação de estudiosos da Torá qualificados, né, que é o nosso Moshe, em todos os aspectos da nossa vida, que nós jamais deixemos de fazer uma techuvá real e verdadeira. Dessa forma, nós antecipamos o futuro. Dessa forma, nós realmente, ombro a ombro com o povo judeu, nós estaremos realmente trazendo, abreviando a revelação do justo e verdadeiro Mashiach para qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vê, amém. Ok? Aqui fica então, né, alguns ensinamentos que nós temos em Devarim, a primeira porção do 5º livro da Torá. Ok? A Havidalá hoje será às 18h23, ok? Então, por isso, não esqueça também que amanhã, né, o primeiro dia da semana, às 14 horas, nós estaremos aqui por esse canal do Facebook para podermos trazer aí sobre a questão de Tisha B'Av, o 9º dia de Av, alguns aspectos da destruição do primeiro templo, estaremos falando amanhã, né, o primeiro dia da semana, e na terça-feira, né, que é Tisha B'Av, né, do pôr do sol da segunda até o pôr do sol da terça-feira, é Tisha B'Av, o 9º dia de Av, né? Então nós estaremos aqui falando sobre alguns aspectos do livro de Jó, bem como também de Errá, né, o livro de Lamentações, né, conhecido como Lamentações de Jeremias, ok? E falaremos também alguns aspectos sobre a destruição do segundo templo. Baruch Hashem, daqui para frente temos muita coisa para podermos aí estudar e estarmos juntos realmente aprendendo os ensinamentos, né, através da Torá. Vamos em frente? Shalom, Shavuot, desde já uma boa introspecção até o pôr do sol de terça-feira de Tisha B'Av. Shalom, shalom, até amanhã.